Boa noite, irmãozinhos e irmãzinhas, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que eu não gravava, né? Tava aqui entretida com a casa, com os meninos, né? E com tantas outras coisas, mas sempre estudando e aproveitando para meditar na palavra do Senhor. O país, né, e grande parte assim do mundo tá na quarentena. Alguns estão voltando aos pouquinhos às suas atividades. E eu tenho certeza que esse tempo foi um tempo muito reflexivo para cada um de nós, né? Coloca nos comentários que lição que você tem tirado de tudo isso, né? Como que isso tem mexido com você, né? Com o seu coração, com o seu emocional. Uma das coisas que mais assim chamou a minha atenção nesse período, nesse tempo, que tudo isso aconteceu, foi pensar no coletivo. Eu tenho refletido e pensado, e eu tenho pensado muito que nós devemos pensar menos no eu e mais em nós, mais no coletivo, mais no bem de todos, mais nas pessoas, né? A palavra do Senhor diz que nós formamos um corpo do Senhor, né? Cada um de nós faz parte de um membro e se completa um ao outro. Então, assim, eu sinto que nós estávamos muito individualistas, muitas das vezes pensando só em nós, no que é bom para nós, no que é bom para nossa família. E agora todos nós fomos levados a um lugar de reflexão, né? Hoje todos nós dependemos da consciência um do outro, dependemos da solidariedade um do outro, né? Mas assim, tirando isso que eu pensei muito, eu li um livro esses dias, que é esse aqui, Ego Transformado. Esse livro é uma delícia e ele é super pequeno e tem uma linguagem maravilhosa. E eu comecei a ler ele ontem à noite. Eu peguei ele esses dias, mas não tinha dado continuidade nele. E li ele todo assim, antes de dormir. Achei ele maravilhoso. A humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. Então, assim, esse livro, ele fala sobre o ego. O que é o ego? Somos o eu. O ego é o eu, né? E aqui fala que muitos de nós, o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos estado com o ego inflado, com o ego inchado, nós temos pensado só em nós. Muitos de nós têm um complexo de inferioridade ou então de superioridade, mas porque nós pensamos muito em nós e não só não na coletividade, nos outros. Então eu vou ler aqui na Carta aos Coríntios, que esse livro também fala da Carta aos Coríntios, né, que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu vou ler 2 versículos, né? 1 Coríntios 3, 21 e depois o 4, 7. Portanto, ninguém se glorie nos homens, mas no Senhor, né? Porque tudo é vosso. O que ele está querendo dizer aqui? Que tudo que Deus dá está disponível a cada um de nós que cremos, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? E aqui nós vemos no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7, porque quem te faz diferente? Quer dizer que todos nós somos iguais, né? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te gloria? Se não o houveras recebido. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor. E por que nós nos vangloriamos se foi Ele quem nos deu? Aqui nessa terra nós somos apenas administradores das coisas que o Senhor nos deu. Quando Ele nos criou, em Gênesis, Ele deu ao homem o poder de administrar.
Então nós estamos aqui só para administrar. Nós não devemos nos vangloriar de sermos melhores ou de termos alguma coisa que alguém não tem, ou ficar complexado porque alguém tem tanta coisa e nós não temos. Nós devemos saber que o Senhor é quem nos dá tudo e que é um dom de Deus e que está disponível a todos que crerem. Não quer dizer que todos vão receber o mesmo dom, né? Porque nós somos um corpo, um é o braço, o outro é a perna, um canta, o outro adora, o outro prega, né? O outro aconselha, o outro ora, tem um dom de intercessão. Todos têm que orar, mas tem um dom especial de intercessão, né? Então cada um de nós tem um talento, tem um dom especial, né? Então aqui no 3:21, Paulo nos ensina: não se glorie, porque tudo é vosso, tudo está disponível para nós, tudo é dom de Deus. E no 4:7 ele diz que nós não devemos nos vangloriar, porque tudo que nós temos, nós recebemos de Deus, foi dom de Deus, então tudo é dele. Assim como Jó disse naquele momento de aflição: Deus me deu, Deus tomou. Então, muitas das vezes nós queremos receber somente aquilo que é bom, somente aquilo que é bênção, somente um carro zero, uma casa nova, uma promoção no emprego, mas nós não queremos receber os momentos de dor, os momentos de aflição, os momentos de ansiedade, que nós não podemos sair da nossa casa. No começo de tudo confesso que eu fiquei bastante ansiosa, e penso muito assim na dificuldade que muita gente está passando e pedindo a Deus, mas eu quero te dizer que na palavra do Senhor você encontra um conforto. Na palavra do Senhor, porque Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fique tranquilo, porque tudo que está acontecendo coopera para o nosso bem, né? E tudo é bíblico. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo nos ensinando que nós não devemos nos vangloriar, porque tudo que tens foi Deus que deu. Então assim, quem conhece a trajetória de Paulo, ela é muito linda, né? Então assim, Paulo, alguns citam ele que ele está entre a lista dos 6 a 7 maiores influenciadores do mundo, né? Líderes do mundo. E aqui a gente vê que em 1 Timóteo 1,15 também, Paulo, ele não se vangloriava, ele dizia que ele era o pior de todos os pecadores, que Jesus veio para os pecadores e eu sou o pior deles. Quer dizer que Paulo, em momento nenhum, ele se vangloriava do ministério dele ou das obras dele. Tem uma passagem de Paulo que eu amo muito também, que ele diz que o poder, ele não está no vaso, não está em nós, mas está naquele que habita em nós. Então, nós somos apenas o vaso, nós apenas levamos Jesus para as pessoas, né? Nós não somos nada, nós somos de barro, nós somos frágeis, mas o poder está naquilo que está dentro de nós, no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se você tem estado aflito, se você tem estado preocupado, Deus está com você. Você vai vencer e que nós possamos sair melhores de tudo isso, que nós possamos sair diferentes, mais solidários, pensando mais em nós, mais no próximo, né? E assim, eu tava falando sobre o livro que me chamou muita atenção, porque o livro ele fala muito do nosso ego, né? Ele fala muito que hoje em dia alguns têm complexo de inferioridade, se sentem fracassados e menores que os outros, e outros têm complexo de superioridade, se sentem melhores. Mas tudo isso está ligado ao eu, né? Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina através dessas palavras e outras que são apresentadas no livro também, que nós devemos pensar menos em nós, né? Que todas as vezes que nós nos esquecemos um pouco de nós e pensamos mais nos outros, em outras palavras, nós não levamos tudo para o lado pessoal, nós não sofremos tanto, né? Nós temos que pensar que tudo é de Deus, vem de Deus, tudo é por Ele, para Ele,
e por ele foram feitas todas as coisas, né? Então, assim, o orgulho espiritual, ele é a ilusão de que nós temos competência sem Deus para conduzir a nossa vida. Então, nós temos que pensar muito se nós não temos tido essa postura, se nós não tivemos tempos atrás. Então, assim, nós não devemos ter orgulho, né? E o que é o orgulho? O orgulho, ele é o prazer de se sentir melhor do que os outros, né? Muitas vezes as pessoas estão em constante comparação, até nós às vezes estamos nesse sentido, mas Paulo nos chama a não sermos assim, a não sermos orgulhosos, a não termos o nosso ego inchado, né? A não procurarmos pensar só em nós. Porque aqui ele diz que nós não estamos num tribunal, nós não estamos sendo julgados todos os dias pelas nossas performances, porque quem nos julga sim é o mundo, né? Quantas faculdades você tem, qual emprego você tem, quanto você ganha, quanto vale a sua casa, como são seus filhos, qual faculdade eles fizeram ou vão fazer. O mundo nos avalia pelas nossas performances, mas Deus nos conhece por dentro como nós somos de verdade. Então, mesmo que um dia nós tenhamos uma performance muito boa e no outro nós não conseguimos, às vezes, aos nossos olhos fazer nada, Deus continua nos amando. Deus, ele não nos ama mais por algo que nós façamos, né? Só porque nós temos que ter em mente também que quando nós queremos agradar alguém que nós amamos, nós nos dedicamos a ele, nós lemos a tua palavra, nós passamos tempo com ele. Então isso vai mais de nós querermos estar pertinho do nosso Deus, de conhecer o nosso propósito, de agradar a Deus, mas nós temos que entender que nós fomos absolvidos, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, o nosso pecado, e toda vez que nós aceitamos o Senhor, acreditamos nele, confessamos os nossos pecados e vivemos segundo a tua vontade, adorando e servindo ao Senhor, nós somos livres. Nós não estamos em constante comparação, julgamento, né? Então isso sufoca muita gente. Agostinho, ele disse que o princípio de todo pecado é o orgulho, e a gente vê a gravidade do orgulho, porque Satanás, o primeiro pecado que houve, veio de Satanás, e Satanás, ele era um anjo de luz, Lucifer, e ele queria ser igual a Deus, né? Então, assim, nós vemos a gravidade do orgulho, do ego, né? De pensar só em nós. Então, assim, eu achei muito interessante e eu queria até deixar uma parte aqui que eu li que eu gostei muito, que eu amei. A humildade do Evangelho mata a necessidade que temos de pensar em mim. Não preciso ligar as coisas à minha pessoa. Muitas das vezes nós sentimos rejeitados com complexo de inferioridade. Às vezes você passou alguma rejeição na sua infância, com pai, com mãe, em algum relacionamento. Então toda vez que a sua expectativa é frustrada, aqui também nos ensina que é o nosso ego que é frustrado, né? Não é os nossos sentimentos que são frustrados, porque a gente espera ser tratado de uma maneira diferente, nós queremos receber algo diferente, mas aqui Paulo nos ensina que nós não devemos almejar esse tipo de sentimento, esse tipo de expectativa. Nós devemos pensar no que Deus quer para nós. Paulo nos ensina que ele não se preocupa com o que as pessoas pensam dele, ele não se preocupa com o que ele mesmo pensa dele, ele se preocupa com o que Deus pensa dele, e ele é liberto pelo sangue de Jesus, né? E aqui diz: a pessoa que se esquece de si mesmo não se sente ferida, não fica mal quando criticada. A crítica não acaba com ela, não lhe tira o sono e não a incomoda. Então, muitas das vezes nós nos ofendemos tanto, nós sofremos tanto
porque o nosso ego está inchado. Nós queremos receber elogios, nós queremos ser aplaudidos, ou então há um excesso de inferioridade, né? Porque a vaidade, ela também é ligada a isso. Umas pessoas se vangloriam porque tem muita vaidade, às vezes se maquia muito, se arruma muito, se produz muito, vai para academia, faz massagem, faz isso, faz aquilo, e outras também são vaidosas. Elas se sentem, elas se vangloriam por não ter aquela vaidade, né? Não, eu não sou assim, não, eu não faço isso. Como se ela estivesse se vangloriando também de ser mais crente ou diferente da outra pessoa, porque ela não faz aquilo. Isso também é vaidade, né? Salomão, que foi tão sábio, nos ensinou: tudo é vaidade. Então, muitas das vezes existe uma vaidade escondida, tanto daquela pessoa que pensa demais nela, quanto daquela outra que julga a outra e se diz que não é vaidosa, mas ela está querendo para si a atenção. Veja, eu sou uma pessoa simples, veja, eu sou uma pessoa diferente, veja, eu não me maqueio, veja, eu estou aqui julgando, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nesses opostos um do outro. Então, assim, essa palavra, esse livro e essa palavra falou muito comigo, porque eu sinto que eu também tenho a trabalhar isso em mim, que é essa questão do ego, né? Que muitas das vezes eu sofro um pouco com complexo de inferioridade. Então, assim, eu quero sempre estar produzindo, eu quero sempre estar fazendo algo. Eu gosto muito de ser ativa, então eu sofri bastante esses dias assim em casa. Eu gosto sempre de estar trabalhando, eu quero estudar, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero aprender, eu quero crescer. Mas assim, tudo isso a gente pode fazer, mas isso não pode ser a raiz que a gente queira ser melhor do que ninguém, ou que a gente queira ser amada, né? Porque muitas das vezes a gente se sente inferior e quer fazer coisas, fazer algo para se sentir amado. E o mundo, ele aceita esse tipo de visão, mas Deus não. Não adianta você ficar fazendo tantas coisas para ver se Deus vai te amar, porque Deus já te ama. Antes de você fazer, Ele te amou, Ele mandou o único filho dele para morrer para você, por você. Ele te ama infinitamente. Ele mandou Jesus para levar as suas dores, as suas enfermidades. Então, muitas das vezes a gente faz uma relação com o amor de Deus com o amor que às vezes a gente recebeu de um pai que nos abandonou, que nos deixou sozinha, ou que achou que a gente não era importante. E não era aquilo que eles esperavam, a expectativa que eles colocaram em nós, mas Deus não é assim. Deus nos ama, Deus nos aceita, Deus cura os nossos sentimentos, cura as nossas dores e Ele quer extrair o melhor de nós, né? Então, assim, ficou um pouquinho longo, né, o vídeo, mas que nós possamos procurar no Senhor e que nós possamos ter um ego transformado, aprender com o apóstolo Paulo que nós não devemos ligar tanto para o que as pessoas pensam ou falam de nós, se elas acham, tem um mosquitinho aqui, o que elas pensam de nós, nós não devemos preocupar com o que nós pensamos de nós. Muitas das vezes nós nos cobramos muito, eu me cobro muito, né? E isso não é bom, isso não é certo, né? Nós devemos pensar no que Deus pensa sobre nós, e a palavra do Senhor nos diz que eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para lhe dar o fim que desejardes. Então quer dizer que o Senhor, Ele deseja só coisas maravilhosas, coisas boas para nós, né? Basta nós crermos, nós acreditarmos, nós aceitarmos o amor de Deus e percebermos que nós não estamos todos os dias num tribunal sendo julgado por nossas performances, por como nós somos, porque Jesus, Ele nos ama, né? Então que nós possamos viver para Ele e pensar menos em nós e mais no próximo, mais no coletivo, e não se apegar tanto à expectativa, como nós queremos ser tratados,
porque somente Jesus ele pode nos acolher, ele pode nos amar como nós precisamos. Nada além disso pode preencher o nosso vazio. Muitas das vezes nós nos sentimos tristes e sozinhos porque nós queremos preencher o vazio que existe em nós com outras coisas, mas nós não vamos conseguir, porque nós podemos preencher somente com Cristo. E eu desejo a todos uma noite abençoada, um abraço e fiquem com Deus.